Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinha. Oi, vocês já estão aí? Tudo bem, galera? Vou colocar a Mara Coelho aqui. Hoje eu vou conversar com a Mara Coelho, arquiteta de Belo Horizonte, mineira, que mora aqui em Vancouver. Vamos lá. E a Mara também é cantora. Vamos colocar a Mara aqui para falar com a gente. Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à minha live, Os Brasileiros do Meu Prédio, versão Profissões no Canadá. A Mara já está entrando aí, vamos aguardar mais um pouquinho. Tudo bem, gente? Obrigada por vocês estarem aqui. A gente começa num clima bem brasileiro. A Mara, além de arquiteta, é uma cantora maravilhosa. Vamos ver. Mara, você tá aí? Eu tô. Eu acho que você tem que virar a sua câmera. Eu tô vendo uma coisa cinza. Peraí. Agora sim! Linda, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, muito obrigada por aceitar meu convite de participar dessa live, conversar com as pessoas aqui, com o meu público sobre arquitetura. Imagina, um Mas prazer. vamos dar uma palhinha, eu tava cantando Wave aqui, falei pro povo aí que você também é cantora. Vamos lá? Só para dar uma aquecida, o pessoal vai chegando. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é É tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Que lindo! Sensacional! Melhor jeito de começar uma live com música brasileira. Mas hoje não vamos falar da área artística, né? Vamos falar da área da vida real, né? Porque ser artista é difícil em qualquer lugar do mundo, né, mano? Sim, exatamente. Outro dia a gente faz uma live só para falar de cantores e cantoras no Canadá, enfim, bandas, artistas em geral. Quero que você comece se apresentando aí para o povo, seu nome, de onde você é, quantos anos você tem, o que você come, onde você vive. E também já aproveita e fala para o povo onde você se formou, que curso você fez no Brasil antes de chegar aqui. Sim, bom, meu nome é Mara Coelho. Eu formei em arquitetura pela UFMG em 2008. Sou de Belo Horizonte, sempre morei em Belo Horizonte. E me mudei para Vancouver tem 3 anos, exatamente 3 anos. E exatamente quando eu me mudei, eu até gravei um vídeo com a Adri no Vão YouTube. lá no meu canal e vejam, Brasileiros do Meu Prédio, tradicional, né? Mas está lá no meu canal. Tinha tipo 3 semanas que eu estava aqui, eu estava só no começo da saga. E eu mal poderia imaginar o tanto de coisa que aconteceria no prazo de um ano. Enfim, que já virou 3 anos, né? Mas é isso, eu sempre trabalhei com arquitetura, eu nunca mudei de profissão. Bom, contando com o tempo de estagiário, eu tenho mais ou menos 15 anos de experiência na minha área, 12 anos como formada. Tudo isso? Sim, Capaz, tudo sim. isso. Se eu contar os estágios, né? Fiz 3 anos de estágio, mais ou menos, mais quase 12 anos de profissão. Eu sempre trabalhei em escritório de arquitetura, sempre trabalhei com projetos, assim, de várias escalas, desde interiores até, enfim, estágio, projeto de mobilidade urbana, edifício residencial, casa, já fiz um pouco de tudo. Muito bom. E aí, você chegando aqui, eu lembro que você queria muito, você gostou muito de Vancouver já, na sua cabeça já estava decidido ficar no Canadá, né? Você veio Sim, pelo o Holiday Visa, né? sim, eu vim com um visto Working Holiday, era um visto de um Working ano. Holiday. É um visto aberto de trabalho. Eu vim com a intenção de ficar um ano para conhecer, mesmo porque eu nunca tinha vindo no Canadá, nem sabia que cor que tinha, né?
Mas aí, quando a gente chega aqui numa cidade que, além de linda, funciona muito bem, você se sente livre para andar na rua, você tem muito espaço público, você tem liberdade, segurança, é, emprego pleno, né? Agora as coisas estão um pouco diferentes, mas na época que eu vim, tinha emprego pleno, enfim. Muitas oportunidades, diferentes opções de trabalho possível, enfim. E aí, logo nos primeiros meses que eu cheguei aqui, eu falei, eu quero ficar. E aí, o que que eu preciso fazer para ficar? Foi tudo muito rápido, assim, né? Sim. Ah, essa área é muito apaixonante, né? Imagino que para uma arquiteta mais ainda, né? Porque principalmente a parte de urbanização, né? Tudo muito organizado, muita ciclovia, o equilíbrio entre a natureza e a cidade. Isso encanta mesmo, né? Sim, eu acho que principalmente a questão do desenho urbano aqui, do número de espaços públicos, da própria natureza. A cidade é muito fácil de locomover, tanto a pé, de bicicleta, de transporte público. Então, assim, é uma cidade que você se sente realmente livre para ir e vir. E, assim, independente da estação, mesmo quando tem chuva, tem neve, isso não impede que você, Não, enfim, saia na rua e eu aprecie de falo. alguma É forma. muito fácil viver. É uma cidade fácil, né? E é uma cidade É, feita para pedestre, né? sim, Para uma cidade sim, feita para você andar a pé, de bicicleta, os carros vêm depois, né? sim, Uma coisa, eu estava vendo aqui no exatamente. Job Bank, uma dica para vocês, sempre que eu dou aqui nesse quadro, sempre pesquisem o Job Bank e também outras ferramentas de busca de emprego e de informações sobre o emprego no Canadá, o Indeed Canadá, o próprio LinkedIn, enfim. Mas eu estava vendo aqui no Job Bank a média de salarial de um arquiteto entre 26 a US$ 59. A média não, o salário, né? Entre 26 a 49 a US$ 59 e uma média de 31 a 34, né? No Canadá inteiro. E aqui em Exatamente. British Columbia mais ou menos isso. Eu queria que você falasse um pouquinho quais os requisitos que tem que ter, porque eu estava vendo aqui, é uma profissão regulamentada, você tem que ter um registro, né, para atuar como arquiteto mesmo, né? E quais outras opções que tem se você não tem esse registro? Como que você pode atuar? Como que faz para ser um arquiteto? Na verdade, eu não posso dizer que eu sou arquiteta aqui, né? Eu não posso me intitular arquiteta. Você não pode ter o título de arquiteta no LinkedIn, você não pode ter o título de arquiteta no website, você não pode se chamar se intitular de arquiteta, né? Existem uma série de regras, quais os tipos de título que você pode ter, que não sejam arquiteto, né? Eu Arquiteto, vi aqui enfim. um Architectural Technologist. Isso é outra função que também não pode usar. Não pode usar se não for Architectural Technologies registrado aqui, enfim. Então, como que é Ou a sua formado aqui. função? Eu, Como na que... verdade, não uso uma função profissional. Eu coloco bacharel em arquitetura, né? Uhum. Assim, graduada em arquitetura, porque, na verdade, eu não posso me intitular como arquiteto. Isso é uma coisa muito séria, que dá muito processo, inclusive. Muita gente que inocentemente usa o nome de arquiteto, mas que na verdade não pode usar. E aí, assim, é fácil achar. Você entra no, por exemplo, o órgão regulador aqui de British Columbia é o AIBC. Se você entra no AIBC, tem uma série de títulos que você pode usar, né? Inclusive, eu Uhum. posso falar que eu sou building designer, uma coisa Ah, assim. entendi. Enfim, tem vários títulos que você pode usar. Mas na prática, o que acontece? Mesmo no Brasil, quando você trabalha numa empresa que tem os responsáveis técnicos pelos projetos, né, os RTs, você acaba tendo uma função que, enfim, você não é o responsável técnico direto daquilo. Então, que é a mesma coisa, eu trabalho para uma equipe de arquitetos registrados localmente, né? Eu, eu, eu não posso assinar diretamente, mas eles assinam. Enfim, eles Uhum, são os entendi. responsáveis técnicos, eles fazem a supervisão do trabalho, eles fazem a mentoria, enfim. Uhum, Na prática, o meu trabalho é muito parecido com o que eu fazia no Brasil. uhum, Óbvio que tem as diferenças locais, né? uhum. Mas o trabalho em si é o mesmo, É o assim. mesmo, né? E Sim. o que precisaria, vamos supor que hoje você, quero ter o título de arquiteta. O que você precisaria fazer? Nossa, é um longo processo que, inclusive, eu acho que muitos arquitetos que vêm para cá passam por uma enorme dúvida, assim.
vou ou não vou por esse processo? Porque na prática, quando você ganha o título, não muda muito o seu trabalho. Muda, sim, seu nível de competitividade, claro, né? Você é um arquiteto registrado, você tem muito mais valor, você é muito mais competitivo, mas na prática, o seu trabalho não muda tanto. E o Entendi. salário também não muda tanto. Ah, olha aí, o salário não muda tanto. Eu já ouvi falar Sim. disso também. Que você tem um título, mas acaba que, É, dependendo do escritório que você vai trabalhar, dá na mesma. sim, é um processo longo, alguns anos, que você tem que você tem que, como é que fala? Record hours, você tem que Registrar aquelas horas. registrar horas em determinados assuntos da profissão. Então, Uhum. tantas horas de projeto X, tantas horas de trabalho de construção, de visita na obra e tal. Então, você tem que fazer inúmeras provas, entrevistas, muitas horas de aula, enfim, é um processo longo e puxado, assim, tanto que todo mundo que consegue é aquela coisa assim, super estressante, é um processo super estressante, né? Então, Imagino. e aquela coisa, Longo, quando. caro e estressante. Então, você Exato. tendo a sua formação no Brasil, após vindo para cá, procurando um emprego, tendo inglês, fala um pouquinho. A gente já vai Mas chegar no nível de. só para complementar, mesmo os arquitetos que são formados aqui, eles precisam passar por esse processo. Não Sim, são só os estrangeiros, são todos os entendi. arquitetos. Então, as pessoas formam aqui, Canadians, tanto faz, todo mundo tem tanto que. faz. Tanto faz. Então, assim, as pessoas que estudam aqui têm uma vantagem, que elas já sabem um monte, grande parte da regulação local e, enfim, é, são pessoas que falam inglês como primeira língua, né? Então, assim, já não tem muita barreira da língua, da dificuldade da linguagem técnica e tal. Entendi. Sim, alguém falou tipo AB. Sim, é tipo AB, você tem que fazer uma prova. Só que, assim, eu acho, eu não conheço de perto, né, o AB, mas é muito mais complexo do que o OAB, assim. É uma trajetória muito mais longa do que um registro de OAB. Entendi. Não é só uma prova, né? Não, são várias provas, entrevista. Entendi. A gente já vai chegar no nível de inglês, diferenças da profissão. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a tua busca de emprego. Como que você fez? Você fez networking? Você foi nas vagas que você viu em anúncio? Foi no LinkedIn? Como que começou a tua trajetória busca de emprego no Canadá? Olha, eu acho que as duas primeiras que você citou foram as minhas primeiras estratégias, que foi networking e é, busca em site. Na verdade, eu nem sabia que eu estava fazendo, assim, nem sabia que o que eu estava fazendo era networking, né? Assim, eu sempre que eu conheci alguém falava, olha, eu sou arquiteto, estou procurando trabalho na minha área. E as pessoas acabam te conectando com outras pessoas que são da área. Então, assim, eu não cheguei a fazer igual muita gente faz, de ficar marcando café, enfim, encontrando com várias pessoas. Eu me comuniquei muito por e-mail, assim, tô procurando vaga na minha área e tal. As pessoas acabam te ajudando, encaminhando o seu currículo e tal. E, e acaba que as primeiras entrevistas que eu consegui foram através dessas conexões que eu fui criando aos poucos. Entendi. E, na verdade, para minha área, pelo menos, eu cheguei à conclusão que aplicar por sites tipo Indeed ou outras vagas, eu nunca fui convidada para uma entrevista através desses sites. Olha só, Nunca. que informação interessante, hein, gente? Porque muita gente fica mandando para esses anúncios e não tem. Isso é bom como pesquisa, né? Você pesquisar quando você está olhando ali os requirements, o que precisa e tal. Mas Sim, aonde estão exatamente. esses hidden jobs, né? Na sua área. Sim. Aqui em BC, no site do AIBC, tem uma parte de classificados que eles sempre colocam as vagas. Os escritórios de arquitetura colocam as vagas lá. Através desse site, eu consegui algumas entrevistas. Uhum. Mas AIBC Classifieds. Mas mandando diretamente por esses sites de emprego, não consegui nada. Isso Entendi. para o primeiro emprego, né? Assim, o Sim, primeiro emprego, que é o mais difícil. Na verdade, o primeiro emprego é o que você precisa quebrar mais barreiras e precisa se dedicar muito, muito, muito mais para conseguir uma sim. primeira vaga. É, é um trabalho bem intensivo. Agora, para o segundo emprego, foi, é, foi conexão pessoal, enfim,
Uma série de coisas de uma série networking, de né? coisas. Relativas a networking. Eu lembro que E quando você conseguiu o primeiro, você falou, nossa, eu mandei muito currículo. E você realmente mandou muito currículo, mandei né? muito currículo. Mandei muito, assim. Mandei esses de site, tipo Indeed e tal. Mandei dezenas de e-mails. Não tive nenhum feedback. E é até desesperador, porque você manda e não tem nenhum Dependendo da feedback. área, o Indeed é legal. Eu já vi gente conseguir emprego pelo Indeed. Dependendo da área, não adianta. Então, por isso que é Sim. bom conhecer como que é a sua área aqui e aonde as pessoas postam vagas, né? Quem fala Eu muito acho isso é a que Christy Westman, da Profissão Canadá. Ela sempre fala, gente, tem os hidden jobs. Dependendo da área, tem onde você... Os canais certos sim. para você procurar, né? Eu acho que não tem nenhum jeito mais eficiente de procurar trabalho do que fazer networking. Uhum. Pelo menos na minha área, isso eu afirmo, porque se eu entrego o currículo diretamente para minha manager, aquilo já vem como estrelinha, né? Sim. Independente da qualidade do trabalho, aquilo já vem como estrelinha. Tanto que na empresa que eu estou, por exemplo, agora, eu já indiquei pessoas que foram contratadas. Uhum. Foram contratadas assim, rapidamente. Eu queria Entendeu? que você Talvez. contasse um episódio que você me contou lá atrás, faz muito tempo, não sei se você vai lembrar, que você fez, não lembro se foi um estágio, alguma coisa que você ficava selecionando os portfólios Sim, e você sim. você teve a oportunidade de ver os portfólios de arquitetos do mundo inteiro, que você falou, ah, você não tem Sim. noção como o brasileiro é bom. Fala aí, fala É, um pouquinho. sim, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu demorei acho que um mês para conseguir um trabalho na minha área como arquiteta. Só que quando eu consegui esse trabalho, ele era para começar daí um tempo, assim, um mês e meio, uma coisa assim. Então, nesse meio tempo, eu consegui um trabalho temporário num escritório de arquitetura também, mas trabalhando como secretária. Eu fiquei alguns dias trabalhando nesse escritório e, como eles estavam fazendo o processo seletivo, eu acabei entrando, sendo o primeiro filtro desse processo seletivo, né? Então, por exemplo, abrir uma vaga, aí tinha Uma mais ou menos triagem, 30, né? Você fazia uma uma, triagem. exato, mais ou menos uma triagem. E aí, para uma vaga, chegaram mais ou menos 30 currículos, né? E aí você percebe que realmente, né, o quanto faz diferença você ter um portfólio bem feito, principalmente na nossa área, que é uma área de comunicação visual, né? Sobretudo, mais do que texto, é muito mais de que tipo de design que tipo de arquitetura você trabalhou, né? Que escala de Uhum. arquitetura, que tipo, que qualidade de arquitetura você trabalhou, quais as suas habilidades gráficas em apresentar aquele trabalho que você faz, porque assim, a habilidade gráfica é uma coisa que nós precisamos para comunicar, né? É um requirement Totalmente. da nossa profissão. Uhum. E me espanta como que ainda existem portfólios de péssima qualidade para pessoas que são relativamente muito qualificadas, com muito tempo de experiência, assim. Uhum. Então, assim, eu acho que nunca se peca por investir num portfólio bem feito. Portfólio bem feito, bem comunicado graficamente, com informação sucinta, objetiva, mas que mostra exatamente qual foi o seu role, né? Qual foi o seu papel naquele projeto. Então, E assim, também bem apresentável, né? Eu lembro que você me falou que tinha cada coisa assim muito escolar, sim, né? muito. Tem portfólio que você pega que você acha que a pessoa está no primeiro período da faculdade de arquitetura. Deus do céu. Né? Assim, coisas muito básicas, coisas extremamente básicas. Você não precisa criar um portfólio mega chiquérrimo, cheio de, como é que fala? De firula, de coisas. Encher linguiça. Tem que encher Não, linguiça. não, não, precisa ser um portfólio. Eu gosto de usar muito a palavra elegante, né? Uhum. Não se pegue por ser elegante. E é o que você Sim. é, elegante. Ah, obrigada, Você é o amiga. seu trabalho. Que uma coisa a gente tem que falar aqui, vou ser bem sincera. A Mara é uma profissional, uma arquiteta de tipo high, high, high quality. Então, um mês no Canadá e já conseguiu um emprego, gente, assim, não é para qualquer um. Então, por quê? Porque ela tem uma excelente formação, porque ela tem experiência também, muita experiência, inclusive com urbanismo, né? Tua experiência com metrô, de lá do Brasil, acabou que você trabalhando com isso aqui também, né? A urbanização. Então, a Mara é uma arquiteta, tipo, top, high Ah, quality. obrigada. Não, mas é Eu sempre verdade. acho Se que não fosse, eu não falaria nada.
E também a questão do portfólio, apresentação, vem junto de um combo, né? Então, quando você é um profissional de qualidade, com excelência, blá, 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 você também tem todos os cuidados, né? Não com a sua soft skills, com a sua entrevista, mas também com a sua apresentação. Uma vez um rapaz me falou assim, sua amiga arquiteta, você poderia mandar esse portfólio para ela? Lembra que eu te mandei, mas era um portfólio assim, eu que não sou da área, fiquei até com vergonha. Então, assim, pensem sempre assim, o seu trabalho tem que ser de qualidade e a sua apresentação também. Porque a triagem, né? Como você falou, da contratação de um arquiteto vai passar pela leitura do portfólio dele, né? Sim, Diferente de total. muitas outras profissões que é só aqui no Gogó, né? E no processo que você está lendo dezenas de portfólios e resumê, é claro que vão ter aqueles que vão pop-up, aqueles que vão chamar a sua atenção, né? Sim, que te captam, né? Tipo, opa, esse aqui tem uma... Exato. E aí eu comparando todos assim, eu falei assim, não, realmente portfólio é uma coisa que todo mundo tem que investir no portfólio de qualidade. Que bom. E que bom. pesquisem, olhem porque muita gente referências. acha que é só ter inglês, Não. ou é só ir lá... Não, gente, é tudo. A gente é um profissional com diferentes capacitações, assim. combo, todo mundo... né? É um combo, né? Não adianta nada você também ter um portfólio maravilhoso e não falar inglês, né? E daí? Sim. Vai se Mas como, né? só voltando aqui, a Yara Costa falou, pelo que pesquisei, teria que voltar para a faculdade no Canadá e fazer uma análise de currículo valendo outras matérias. Enfim, com relação ao estudo eu não pesquisei, mas além do processo do AIBC que eu comentei, que você tem que fazer prova e tal, existe um outro processo de registro de arquiteto aqui, que é você comprovar a sua experiência no seu país de origem, a sua experiência anterior ao Canadá. É um outro processo que também algumas pessoas escolhem por ele, mas que não deixa de ser doloroso, porque você tem que colher milhões de informações, você tem que provar, você tem que preencher milhões de formulários. Mas é só porque esse comentário da Lara Costa me fez lembrar disso. Tá. A gente já vai chegar nas outras perguntas aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu nível de inglês, que eu lembro que quando você chegou, você já tinha um inglês muito bom, era um upper intermediate, certo? Você estava aí no Eu não sabia, né? Na verdade, eu não sabia até que ponto meu inglês ia. Essa é a questão. Eu não sabia o que conseguiria desenvolver com o inglês que eu tinha, tanto que eu vim com o objetivo inicial. O meu objetivo inicial era ficar fluente na língua, assim, né? Além de conseguir ficar aqui no Canadá um ano. E tanto que eu vim com curso de inglês comprado. Eu fiz um tempinho de inglês. Mas aí, quando eu cheguei aqui, mesmo com todas as dificuldades, claro, né? Muitas dificuldades de comunicação, eu percebi que o meu inglês era suficiente. Sim, era super... Eu lembro que você foi nas entrevistas, você não tinha muita dificuldade, você não cometia muitas gafes de inglês, como a maioria das pessoas que quando chegou aqui, e você mesmo assim, você estava insegura com o seu inglês. Sim, estava super insegura. O inglês era muito bom quando você chegou. É claro que assim, quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, realmente tive muito que melhorar, já melhorei muito, mas... Sim, a gente sempre evolui, né? Não tem como. Sim, mas a comunicação básica eu consegui fazer, né? E, tipo, pesquisar expressões técnicas da sua própria área, por exemplo, fundamental, né? Para ir para uma entrevista, para você ir para uma entrevista de trabalho, assim. Que a reunião, a entrevista para arquitetura é muito técnica, né? As perguntas... Sim, é técnica e basicamente, sim, as pessoas vão te perguntar que tipo de experiência que você teve e quais que são as suas qualificações principais, assim, o que você é bom, o que você gosta de fazer. Eu acho assim, eu passei por longos processos de autoconhecimento no Brasil, que foi essencial, eu acho que foi essencial para, digamos, para o sucesso da minha busca aqui, né? Então, assim, não adianta nada você ter cursos, se você ter inúmeras qualificações, diploma e tal, se você não tem soft skills, se você não tem habilidade para vender o próprio peixe. E vender o próprio peixe não significa ficar inventando, ficar naquela, né, igual vendedor de avião caindo, né? Assim, você não esses papinhos não colam no Canadá, não. em primeiro lugar. Você tem que realmente se conhecer para falar assim, eu sou boa nisso, eu gostaria de trabalhar com isso.
O meu objetivo é esse. Então, eu acho que saber o que você tem para oferecer, né, é fundamental. Uhum. Me fala um pouco, você também é urbanista, fala um pouco da experiência que você teve com projetos de metrô no Brasil e se isso está valendo alguma coisa para você aqui, se você lida com isso aqui também. Eu acho assim, uma experiência diversa em arquitetura sempre ajuda, né? A gente, enfim, aprende várias coisas de diferentes fontes, de diferentes escalas, de diferentes, como é que fala? Qualidades, né? Uhum. Eu acho que foi fundamental um trabalho que eu fiz no Brasil, na área de transporte público, principalmente não com relação ao metrô, mas com relação ao BRT, que foi um projeto de muita qualidade que eu trabalhei, assim, muito bem feito e tal, enorme, gigantesco. Isso lá em Belo Horizonte. Sim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso me deu uma visão, né, bem, como é que fala, global do processo de um projeto de mobilidade urbana, por exemplo, o que tem sido excelente, assim, porque agora eu consegui um trabalho que valoriza esse tipo de skill, né, esse tipo de experiência. Uhum. E por que você acha que te contrataram aqui nesse último trabalho? Esse último escritório que você está gostando tanto de trabalhar, você sempre fala, por que você acha que você foi escolhida? Se você fosse analisar, assim, dizer um... Por quê? Eu acho assim, o primeiro escritório que eu trabalhei aqui era de projeto residencial. A gente fazia prédio de apartamento, né? Edifício de apartamento. Claro que os edifícios são enormes e, assim, é muito mais do que falar assim, uma torre. Não, não é uma torre. É um grande empreendimento. Mas, definitivamente, a minha experiência com transit design, né? Design de mobilidade urbana, no Brasil fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque quando isso é uma coisa que eu vou falar também. O LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa, principalmente se você já está aqui. Tanto que um recruiter que essa empresa contratou me achou porque eu tinha experiência em mobilidade urbana, né? Olha só. De novo o Então, LinkedIn, né? A gente falou do LinkedIn semana passada, a gente veio falando do LinkedIn aqui, o LinkedIn no Canadá é realmente uma ferramenta que tem que usar, né? Uma plataforma que tem que usar. sim, exatamente. Não, o LinkedIn é muito poderoso, muito poderoso. E, enfim, tem várias ferramentas que o LinkedIn tem também, que é de você abrir para o recruiter, de você, enfim, você pode buscar por recruiters, você pode marcar de conversar com recruiters. Eu acho que foi muito importante. Teve uma vez que eu decidi conversar com recruiter para saber sobre o meu valor nesse mercado, né? Eu marquei uma entrevista com uma recruiter para falar assim, olha, eu preciso saber de você, né? Qual que é o meu valor nesse mercado? Legal, interessante isso. Sim, e o que você acha que tem disponível para mim de vaga e tal? Enfim, LinkedIn, recruiters são grandes ferramentas também, além da networking, né? Muito bom, muito bom. Sim. Você usa que programas? É importante dizer que no começo, que você veio para cá com uma experiência de AutoCAD, certo? Aí aqui Sim. você descobriu que se usavam outros. Me fala um pouquinho disso. Sim, eu sempre usei no Brasil em todas as minhas experiências AutoCAD. Eu fiz um curso pouco antes de vir para cá de Revit, fiquei praticando um pouco de Revit, mas aqui, nos dois escritórios que eu trabalho, é fundamentalmente Revit, que é uma ferramenta muito mais avançada do que AutoCAD, né? AutoCAD é uma ferramenta de desenho e o Revit é uma ferramenta de informação, modelo, enfim, é muito mais completa e muito mais complexa. E aqui a implementação de Revit está muito mais avançada do que no Brasil, assim, pelo menos quando eu estava no Brasil, né? Entendi. Mas assim, que ainda é uma ferramenta que as pessoas estão se adaptando a utilizar, tem muito erro e, enfim, estamos todos aprendendo no fim das contas, né? Você meio que aprendeu trabalhando já, né? Você não fez Sim, um curso, você meio que foi... eu fiz um curso no Brasil antes de vir, né? Ah, entendi. E fiquei praticando um pouco. Eu tive, assim, uma experiência de estudante com Revit, né? Então, assim, a gente só começa a lidar com reais problemas quando você realmente trabalha, né? Quando você começa a lidar com
dúvidas a partir do momento que você começa a trabalhar. E é Uhum. um longo processo. O processo de adaptação ao uso do Revit é um longo processo. É um processo muito complexo. Entendi. Fora isso, tem outras coisas que você sempre comentou comigo no começo, que era a questão das as métricas serem todas diferentes aqui, né? Ah, Aqui é sim, sim, feet, lá é metros. Fala um pouquinho disso, que deve ser uma sim. confusão na cabeça. Nossa. Pânico, porque além de tudo, além de você estar falando uma língua que você não domina, você está usando um software que você não domina, você ter colegas que você não entende a comunicação deles, a Nossa. comunicação sutil, né? A body language, você está cercada de um universo completamente novo. E você ainda está trabalhando com um sistema métrico completamente diferente, né? Sistema de medida, que no Brasil e na maior parte do mundo se utiliza o sistema métrico, né? Metros, centímetros, milímetros. E aqui a gente trabalha, dependendo da área, a gente trabalha com imperial, né? Imperial, que é polegadas, pés, milhas, enfim. Eu acho tudo isso uma confusão, ainda bem que eu não Então, trabalho nessa área, porque eu ia no fazer tudo que eu quero início, errado. no início era desesperador, mas eu acho que, assim como língua, né, idioma, a gente aprende Sim. a medida, né, a gente aprende o sentido daquela medida na medida que a gente vai utilizando, né? Então, o que que significa 7 feet? 7 pés, né? Aí ao longo, enfim, seu cérebro vai adaptando aquele novo universo de medidas, né? Hoje para você já tá normal, já tá no teu Pois certo. é, aí agora que eu estou trabalhando com projeto urbano, projeto de metrô, é medida em milímetro. É em Uhum. milímetro. Caraca. Não estou trabalhando com Imperial, não. É, e no projeto residencial que eu trabalhei era tudo em. Então depende do projeto. Quando você pega uma residência é uma coisa, quando você pega um metrô é outra, você vai pegar uma ciclovia é outra. Ah, sim. É porque, na verdade, o sistema métrico do Canadá o sistema de medidas do Canadá é métrico, né? Uhum. Só que, como muitos fornecedores são dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é Imperial, né? A gente projeta baseado nos fornecedores dos Estados Unidos. Sabe? O pessoal que está chegando agora, a Mara não fez college aqui, não fez curso aqui. A Mara se formou em Belo Horizonte. Fala um pouquinho de novo para quem está chegando agora, Mara, qual foi a sua formação no Brasil? É, eu fiz arquitetura e urbanismo na UFMG, formei em 2008, estudei de CDF, 2003, estudei de 2003 a 2008 e trabalhei como arquiteta no Brasil durante 8 anos e depois vim para o Canadá. Vim diretamente trabalhar, assim, eu não cheguei a estudar, não, só estudei um pouco de inglês. sim. E hoje, como que é o teu dia a dia hoje? Como que tá o teu inglês hoje? Hoje você pode dizer que você, puxa, tá dominando o seu dia a dia, você não tem mais inseguranças. Enfim, como que é o dia a dia de uma arquiteta brasileira hoje no Canadá, que já tá o quê? Há 3 anos? 4 Uhum. anos? Olha, definitivamente, assim, eu percebi o tanto que nossa capacidade de aprender é grande, né? Assim, porque em tão pouco Sim. tempo eu consegui aprender tantas coisas novas e me adaptar a tantas coisas diferentes. Eu acho que estou muito mais confortável com a língua, absolutamente. Tipo, escrevo e-mail, porque antes para escrever um e-mail era assim, né? 2 horas escrevendo, nossa, será que está certo? Será que está errado? Aí usava ferramenta tipo Grammarly, ou Translator, ou dicionário, qualquer coisa. Agora, sim, eu já escrevo como se fosse na minha primeira Direto. língua, Sim, direto. sim. Quando tem que falar no telefone, o telefone é o pânico dos iniciantes, né? Pânico. Total. No início, quando você recebe ligação para entrevista de emprego, é aquele pânico, você treme até a alma, você fala, não vou entender nada. E se tem chiado, se tem barulho, daí que danou-se, né? Nossa, não, é realmente o telefone é o pânico dos imigrantes recém-chegados, né? Agora eu uso o telefone todo o tempo, porque tem coisas que é muito mais rápido você ligar e resolver, né? Claro, claro. Sim, é, Muito eu acho bom. que assim, com a língua, assim, estou muito mais confortável, linguagem técnica já, né, já acumulei um grande conhecimento em Sim, que até linguagem alguém aí técnica. falou, ah, é linguagem técnica, como é que faz? É você ler, né? Você está sempre em contato com os materiais da área em inglês, né? Então, até Sim, uma dica que a gente dá aqui para quem está vindo para essa área, para qualquer outra área técnica, começar a ler artigos e coisas já em inglês, né, mano?
Para você saber como é que Sim, traduz essa palavra para o inglês, como é que você sim, vai falar um termo em sim. inglês. Inclusive, quando você está buscando uma vaga, lá tem uma série de pré-requisitos, né? Então, assim, Sim. entender o que cada requisito daquele significa. Então, por exemplo, é, conhecimento de building code, né? Que é código de construção. O que é building code? Você vai lá, procura o que é building code, entende qual que é o conteúdo do building code. Entendimento de bylaw em Vancouver. Bylaw é a lei de uso e ocupação do solo aqui de Vancouver, né? Vai lá no site da Prefeitura de Vancouver ou Ou Prefeitura de onde qualquer outra você... cidade que você Qualquer for, no outra caso. cidade. Você vai ver como que é a lei de uso e ocupação do solo local. Enfim, E aprofundando, né? E fuçando, aprofundando nos sim, temas, eu acho né? que curiosidade é tudo, né? E uma cadernetinha para anotar milhões de coisas, né? Eu até Mas estou assim, aqui com o Job Bank aberto com algumas vagas, né? Achei uma até de Interior Design barra sim, Architect. E tem aqui, ó, sim, Job Responsibilities, Qualifications, e tem tudo aqui. As próprias vagas vão te dar ali os requisitos e você vai esmiuçando, que nem a Mara falou, vai esmiuça cada um deles. Ah, não sei o que sim, é do solo. Vai lá e lê um artigo sobre isso, lê o que aquela cidade está falando sobre isso. Aqui tem, por exemplo, ó, responsabilidade, place order for materials and furniture, né? Que é materiais e imóveis, né? Porque é uhum, arquitetos, né? Interior designer, né? Então, revisar os projetos, depois certificar que o cliente está satisfeito. Então, assim, são algumas coisas que a própria job offer, né? A job position nos uhum, anúncios podem te dar, né? De dicas e você vai uhum. aprofundando. Fora coisas, assim, acho que muito básicas na tua área, como em outras áreas também, que é ler revistas, sites e arquitetos famosos, enfim, em inglês, né, Mara? Sim. E se você quer ver projetos, como os projetos locais são submetidos para a prefeitura, por exemplo, porque quando você faz um projeto, você tem que aprovar na prefeitura. Aqui, você consegue acessar esses projetos no site da prefeitura, é fácil. Só buscar por Ótimo. Development Permit, né, que é tipo aprovação para fazer um empreendimento. Lá vocês acham os desenhos que os arquitetos submetem para a cidade. E aí aquilo também é um exercício de vocabulário, né? Um exercício de entender como que as coisas são feitas, que tipo de desenho como que é o desenho técnico aqui no Canadá, entendeu? E é tudo muito Acho que acessível, né? Até eu já entrei no site tudo, da prefeitura, já vi um monte de coisa tudo muito acessível, assim, é muito mais fácil acessar, entender informação, mesmo a informação sendo sua segunda língua, assim, isso é uma coisa que eu fiquei muito impressionada, que era assim, qual que é o zoneamento desse lote, né? Em que área da cidade está esse lote, que tanto que você pode construir, quais que são os afastamentos, né, que tipo de coisa que você pode construir. No Brasil, eu entrava em pânico toda vez que eu tinha que olhar, porque assim, é muito complexo. Aqui é sim. tudo muito resumido, muito simples, muito conciso, enfim, é mais simples assim de você aprender, sabe? Legal. Uma coisa que eu queria que você falasse também um pouquinho, que você sempre comenta comigo, eu acho isso muito interessante. Eu sou leiga, mas eu acho muito interessante. Que você falou uma vez que o arquiteto aqui tem muito mais responsabilidade numa obra, num projeto, do que no Brasil. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, por isso que aqui a questão de se intitular arquiteto é tão séria, né? Porque o arquiteto aqui não é só a pessoa que desenha, não é só a pessoa que projeta. A participação dos arquitetos aqui durante a obra é muito, muito mais forte. A responsabilidade técnica, ela é muito mais. Não que no Brasil você seja menos responsável, você é responsável também. Mas aqui o arquiteto participa muito mais durante a obra do que no Brasil. Entendi. Muito mais, sem comparação. E o nível como é que fala? Os arquitetos aqui têm uma Responsabilidade? preocupação técnica muito mais forte por causa das questões de liability, né? As questões de responsabilidade Uhum. técnica, muito mais forte do que no Brasil. Então, por exemplo, enfim, pequenos detalhes, assim, se aquilo Uhum. ali oferece algum tipo de risco para o usuário, você tem que meio que calcular esse risco, você tem que né, pensar o que significa colocar
um determinado elemento em determinado lugar. Não, uma pessoa pode subir aqui e pular, né? Entendi. Então, assim, se a pessoa subir naquele e pular, o arquiteto é responsável por aquilo. Olha só. Entendeu? E, Então, e você acha, então, que aquilo vai muito mais no detalhe sim, do que um no detalhe projeto? construtivo. Assim, é muito forte a questão da construção, assim, da parte técnica, tecnológica, né? Assim, tanto que no Brasil, assim, claro que a gente gosta de uma apresentação impecável de um projeto, né? Claro que a gente gosta de fazer uma imagem bonita, uma apresentação bonita, mas aqui eu vejo que o nível de discussão sobre detalhe técnico é muito mais forte, assim, do que se for para gastar 10 horas para melhorar um projeto, não vai ser para melhorar o render, não vai ser para melhorar a imagem, vai ser para melhorar a parte técnica mesmo. Olha só, que Então, interessante. pelo menos baseado na minha experiência, é isso que eu falo, assim. Ah, mas faz sentido, né? Primeiro a segurança, né? Depois o visual, depois, enfim, primeiro a segurança. Sim, assim, como aqui existe esse trabalho e vida, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, os escritórios não ficam pagando hora extra para as pessoas ficarem trabalhando em apresentação de projeto, entendeu? Sim, sim, muito bom. E me diga uma coisa, fala um pouquinho do multiculturalismo na sua área. Você também trabalha com vários colegas de vários países, várias nacionalidades. Eu lembro que no escritório anterior já era assim. E o de agora parece que tem mais canadense. Enfim, conta um pouco pra gente como que é. Eu acho a experiência riquíssima de trabalhar com um time multicultural. Definitivamente, é muito rico, uma experiência muito legal. No escritório que eu trabalhava antes, era um escritório predominantemente europeu e latino-americano. Tinha muito europeu e muito latino-americano. E, e no escritório que eu estou agora tem muito norte-americano, né? Assim, canadense e Estados Unidos e muito uns europeus britânicos, irlandeses e tal. Então, assim, é diferente. Assim, você vê que é uma abordagem de projeto mais diferente. É, mas é rico, as pessoas são diversas, elas contribuem de diferentes formas, elas veem as coisas de diferentes formas, elas têm bagagens diferentes, não só de vida, mas de projeto, de estética, enfim, de comportamento, assim. Então, eu acho que é um grande exercício, assim, trabalhar com pessoas tão diversas. Eu acho que todas as profissões vão encontrar esse desafio aqui do multiculturalismo. É impossível você chegar num lugar e ter uma nacionalidade só. Você pode ter até uma predominância, mas sempre você vai ter colegas e chefes ou subordinados, enfim, de várias nacionalidades. E não pensem que eu estou falando isso de uma maneira romantizada, porque não é fácil, não é uma coisa, que lindo. Não é lindo, é difícil, mas é uma coisa que expande a mente da gente, né? Assim, aumenta a nossa flexibilidade, nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de ver nós mesmos. Então, assim, é um exercício. Um ponto importante, não romantizar isso. Antes eu romantizava um pouco o multiculturalismo até que eu convivi com ele, assim, dia a dia, e é um desafio muito grande. Tem pontos positivos e negativos, e a gente tem que saber lidar, né? Mas é o que eu falei, é rico, é riquíssimo. E principalmente na parte de arquitetura, né? Você tem pessoas com uma experiência, com background, com repertórios muito diferentes, né? Assim, é diverso, que é incrível, mas... O que você diria que na arquitetura aqui você adora? No Canadá, em Vancouver, enfim, no trabalho, um ponto positivo que você vê na arquitetura aqui, que você não vê no Brasil, enfim. É engraçado que antes eu tinha uma obsessão vamos dizer assim, pelo objeto arquitetônico, pelo prédio, né, assim, pelo edifício. E toda vez que eu viajava, eu queria ver prédios, né, assim, era uma coisa assim, vou para a Europa, quero ver esse prédio, aquele prédio, aquele prédio. Então, é uma obsessão pela arquitetura enquanto prédio. Aqui no Canadá, minha mente deu um shift, né? Assim, deu uma virada que eu comecei a me interessar absurdamente por desenho urbano, né? Muito mais do que por desenho de edifício. Porque aqui a abordagem é muito mais forte no desenho urbano do que no desenho de edifício, né? Tanto que tem pouquíssimos prédios que são realmente bonitos e tal, bem desenhados. Não que eu não goste, claro que eu gosto, adoro arquitetura.
incrível. Mas não é, Mas digamos, o forte de Vancouver nem do Canadá, né? não. O desenho E a urbano parte. com certeza dá de 10 em Sim, qualquer eu acho que principalmente o número de políticas públicas voltadas para para criação e melhoria de espaços públicos, né? Uhum. E que a gente Assim, sente no dia a dia, né? Isso que você falou é importante porque, assim, é uma coisa da arquitetura e da cultura canadense, que é melhorar o espaço público e trazer o espaço, fazer o espaço público acessível, que faz toda a diferença na nossa vida. Você tá andando na rua, você tem trocentas ciclovias e, tipo, largas. Aí você anda mais um pouco, você tem um espaço público na frente de um café, ou seja, você não precisa gastar seu dinheiro para ir no café, você pode ficar naquele espaço público que é bonito, que é confortável, né? Você está uhum. num parque, você tem um espaço para o pedestre, um espaço para o ciclista. Então, parece que tudo é muito bem desenhado para que você se sinta confortável na Sim. cidade, né? Sim, todo o desenho de ruas, assim, quando você observa as calçadas, todas as ruas têm rebaixamento de calçada, que é aquele para, né, com aquela rampinha, que tanto é para Acessibilidade, né? de acessibilidade, assim. Você está fazendo com um carrinho de compras, aquilo ali é extremamente importante você Sim. ter, né? E para as Enfim, pessoas para quem com está com carrinho de disabilities, né? bebê, Aqui sim. você já vê que a cidade é friendly porque é muito acessível. Você vê pessoas cadeirantes, você vê gente com muletas, você vê gente de tudo que é jeito, com várias dificuldades andando normalmente, né? Uhum, sim. Essa parte do desenho urbano realmente, assim, é muito mais. É uma questão de política, né? Política, Uhum. né? O tanto que a prefeitura consegue, né? O quanto que os profissionais de práticas urbanas das prefeituras, né? Das cidades, elas conseguem avançar. E conseguem ter também verba para fazer as coisas, né? Sim, também é Verba importante, melhoria. né? Mas acho que o mindset também é muito importante, né? Você ter essa boa Sim, vontade política de construir as coisas para o público, né? Para o povo, né? Fazer com que quem mora na total. cidade se sinta incluído, né? Uhum, Uma exatamente. pergunta que rolou aí foi se um técnico em edificações no Brasil conseguiria trabalhar como assistente aqui ou alguma parte do escritório de arquitetura. Por exemplo, quem faz um Cefet da vida no Brasil em edificações, vamos Entendi. supor. Eu acho que sim, assim, eu não tenho certeza, não consigo afirmar, mas eu acho que é o que eu falei. Se você tem alguma coisa para oferecer, né, algum tipo de qualificação para oferecer, muito provavelmente você consegue o trabalho. A questão é que E tipo qual de a sua trabalho, experiência, né? Sua qual a sua experiência, experiência, que seu tipo de coisa que você portfólio. faz. Beleza, você faz técnica de edificações, você tem 10 anos de experiência desenhando estrutura de metal, por exemplo. Isso é um diferencial. É. Ou se você tem 10 anos desenhando, sei lá, estrutura de concreto, qualquer coisa, assim. Ou se você tem tantos anos de experiência com determinadas coisas, isso conta muito, com certeza. Eu vou lembrar aqui uma coisa que a gente conversou na live passada também com o Alan, e eu sempre repito aqui nos meus stories, nos textos. Pouco importa que college ou que faculdade você fez no Brasil. O que importa é a experiência e o teu diferencial. Se você não tem experiência, vamos supor, provavelmente você vai chegar aqui, você vai ter que começar como estagiário ou voluntário, enfim, você vai ter que construir a sua carreira aqui. Se você não Uhum. tem nada, não tem nenhum estudo, aí fazer um college aqui é interessante. Tem o VCC College, que eu fiz uma live com eles essa semana. Eles têm curso de CAD, eles têm curso de BIM. Conhece BIM? É um programa, enfim. Não, o Revit é uma ferramenta de BIM. Ah, entendi. Enfim, eles têm esses cursos assim. Então, assim, tem muita gente que quer entrar nessa área, não tem experiência, faz um curso aqui. Agora, se você é muito experiente em uma especialidade arquitetônica, isso com certeza vai contar muito para as empresas que estão procurando alguém, né? Aí, claro, entra inglês, entra soft skill, entra um monte de coisa. Mas o mais importante é o que você tem para oferecer, como a Mara falou no passado. Exatamente. Exatamente. Tanto que aqui não faz diferença se você tem um master ou se você tem um bachelor. Uhum. Não, isso a minha ex-chefe me falou do escritório que eu trabalho antes. Ela falou assim: eu, como dona da empresa, eu te falo, o que conta para mim é o que você pode deliver, né? O que você pode entregar, o que você Velho. pode produzir. Sim, sim, muitas profissões, muitas profissões. Então, assim, a maioria das pessoas do escritório que eu trabalhava tinha master, né? Uhum. Tinha mestrado, mas para aquela função específica, era uma over, né? Uhum. Overqualified. Overqualified. Uhum.
Tem master aqui, que é uma coisa que, como a educação é um pouco melhor, a pessoa investe também, né? E também é a educação mais acessível, né? Você fazer um mestrado no Brasil já é um pouco mais difícil. Mas aqui muita gente tem masters, mas nem atua, né, academicamente. Eu não sei, eu na verdade nunca entendi a diferença do Master no Brasil para o Master em outras faculdades europeias, por exemplo. Eu acho que é bem diferente, assim. Sim. Eu acho que o Master da Europa é bem diferente do nosso. Por exemplo, eu acho que o Master que alguns colegas fizeram no Brasil é muito mais puxado e difícil do que o Master que alguns colegas fizeram na Europa. Assim, é mais longo, mais profundo, envolve uma pesquisa mais elaborada. E o Master no Brasil, o mestrado no Brasil, você tem que desenvolver uma dissertação, né? Uma dissertação de mestrado. Aqui você tem a opção que eles chamam de thesis, né? A dissertação, e também um projeto, uma parte prática. Sim, pode fazer um mestrado aqui e não optar por fazer uma dissertação. Sim, a maioria dos meus colegas arquitetos aqui que são europeus, o mestrado deles durou 1 ano e o projeto, né, e o resultado que eles entregaram foi um projeto, né? Uhum. Então é bem diferente, assim, ter um master brasileiro e um master europeu, assim. Eu não sei em detalhes, assim, né? Não sei explicar, mas até onde eu conheço, eu acho que é bem diferente. É diferente, mas enfim, o grande objetivo de falar nisso é justamente assim, ninguém vai ficar, estudou em determinada instituição de pós-graduação ou determinada instituição de universidade, tal. Não interessa. Uhum. Interessa assim, me dá teu portfólio, me dá tuas habilidades, vem cá, vamos conversar. Quero ver o que você sabe fazer, né? Quero ver o que você já sabe fez fazer na vida. Sim, e é claro, né, gente, somos todos humanos. Eu acho que quando você vai para uma entrevista, além de toda essa bagagem profissional que você tem, você é uma pessoa que carrega subjetividades, né? Subjetividades, símbolos e tal. E você tem que ter aquela troca com a pessoa que está te entrevistando também, né? Porque a empresa, querendo ou não, ela procura um perfil também, né? Sim, um perfil sim. X, ela sabe como que é a equipe dela, ela sabe que não funciona naquela equipe, que tipo de pessoa Sim. que não dá certo com aquele fulano. Então, assim, tem tudo isso, coisas que nós não sabemos, né? Quando somos entrevistados, mas a gente está sendo também julgado por esse tipo de perfil que eles querem. Por isso que eu sempre falo, foi numa entrevista, não deu certo, não desista, não esmoreça, vai em outra. Eu fiz dezenas de entrevistas. Não pensem que teve glamour na música, não. Não teve glamour, não. É sofrimento, assim, sofrimento no sentido assim, você começa a duvidar de você mesmo, você, sabe, se sente mal, se sente incapaz, você se sente fracassado muitas vezes, entendeu? Então, assim, não existe glamour, né? A gente conta o resultado, mas na verdade o processo é muito dolorido. Não fácil, não. E assim, 80 nãos para 5 sim. Né? Total. E assim, mas é claro que ao longo do tempo os desafios eles vão mudando, né? Assim, depois de 3 anos, tá, beleza, eu evoluí em vários aspectos, mas é agora, sabe? Qual que é o próximo desafio? Então, não é... A vida não é fácil, né, gente? Sim, tem que ralar, tem que suar, né? Ainda mais em inglês, né? Em outra língua, né? Então, e assim, juntei essas próprias questões humanas, né? A que vim, né? Sim. A que vim neste planeta, né? Tipo assim, como que eu posso contribuir para esse planeta? Enfim. A gente tem mais só alguns minutinhos. Eu quero agradecer muito, muito por você ter vindo aqui na minha live. Imagina, meu prazer. Muito legais as informações que você trouxe, muito ricas. Eu acho que assim, todo mundo que assistir vai ter uma lição de casa aí para fazer ou para pensar. E, enfim, sigam a Mara, né? É Mara Coelho, né? O seu... Marali Coelho. Marali Coelho. E até vou colocar aqui. E essa live vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube. Ela fica 24 horas aqui. E fica gravada lá no meu canal no YouTube, que agora eu tô colocando lá. Não vai ficar com a mesma qualidade de vídeo, mas pelo menos vai ter lá bonitinho o áudio para vocês verem. A imagem ela fica um pouco distorcida, pixelada, mas dá para ver direitinho. E a da semana passada também já tá lá no YouTube, onde eu conversei com o Alan Nanete, que é um profissional da área de TI, da área de Business Analyst. Sensacional a live dele, muito bom. Também foi super sincera, ele é demais. Né? Eu só trago gente boa, da melhor qualidade, né?
E é isso, gente. Muito obrigada. Depois a gente faz uma live com a Mara, para a Mara contar como que é a questão da carreira paralela de cantora. Vamos Não é acabar. carreira. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Vamos acabar com qual música? O que você quer cantar, Mara? Ai, não sei, amiga. Que pressão. Vai aí uma qualquer, vai da cabeça. Nossa, não, vamos deixar para outra live. Chega de saudade, vai, chega de saudade. Vai lá. Vai, minha tristeza, Diz vai, ela que sem sem ela não pode ser. É isso aí. Diz-me uma prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A A realidade realidade é que sem ela não há paz. não há beleza. Beleza é só tristeza e melancolia. Que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Isso aí. Saudade de você também. Nós estamos em Também. quarentena aqui, gente. A gente só se encontra no caminho do mercado. Mas tô louca para dar um abraço nessa minha amiga linda. Pois é. Obrigada, viu? Obrigada a De todos nada, vocês. foi um prazer. Continuem comigo. Foi um prazer. E até sábado que vem. Sábado que vem eu converso com uma advogada no Brasil, a Débora, que atua como paralegal aqui, tá bom? Um beijo, chama os amigos, espalha para todo mundo. Até já. Boa sorte para os que estão na busca. Boa sorte, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.